Oi, pessoal, estamos aqui abrindo nosso segundo podcast. Hoje tendo a honra de receber a Carol, do Autizando. A Carol é uma autista de nível 1 de suporte, é formada em odontologia, hoje cursando medicina, né, Carol? E Isso. vai falar um pouco pra gente da experiência dela, da vivência dela, do diagnóstico em mulheres. Vamos abordar isso hoje pra você. Obrigado, Carol, por estar aqui hoje com a gente. Oi, Pode ser. Messi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Tutu, né? Né, Tutu? É. Carol, conta pra gente. Quando você foi diagnosticada com autismo? Eu fui diagnosticada com 28 anos. Isso, 28. 28 anos de idade. Como é que foi essa descoberta do autismo, assim? Foi só uma confirmação pra você? Ou é uma coisa que você já sabia? Porque 28 anos, você passou 28 anos da sua vida sem ter a confirmação de ser autista. Como é que foi essa descoberta? Como é que foi primeiro esse período, né, de 28 anos? E depois, quando chegou o diagnóstico, ele era só uma confirmação? Você já desconfiava? Conta um pouco pra gente disso. Não Não? desconfiava. Por mais que eu fosse uma pessoa formada na área da saúde, eu trabalhava com odontopediatria. E assim, nunca imaginei que eu pudesse ser autista. Não sabia que existia diversos níveis de autismo, eu não sabia que existia um espectro. Então, eu era uma pessoa leiga no assunto. E quando eu descobri, foi libertador, porque eu vim de um processo muito difícil. Foi uma fase muito complicada da minha vida. E foi difícil. E eu acho que eu ainda estou em processo de diagnóstico, porque uma coisa é você receber o laudo, outra coisa é você começar a reconhecer você como uma pessoa autista. Porque, assim, na internet parece que é algo, que bonitinho, autistas nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, Mas durante a vida ali, durante o dia a dia, há coisas que somente quem convive, a família, os próprios autistas, sabem da dificuldade que é. Mas, eu acho que viver a vida sem o diagnóstico foi muito, muito, muito dolorido. E é o que eu tento passar nas redes sociais para que outras pessoas não aconteça o mesmo. Que busquem também o diagnóstico, né? Isso. Me fala um pouco dessa questão você receber o diagnóstico e de se aceitar como autista. Que desafio é esse que você tem? É que assim, eu acho que é um processo muito longo. Então, eu vim de um processo que eu tive. Tudo que pudesse dar errado deu. Tudo. Tudo. Então, assim. E é bem aquilo, que o autista, quando não sabe que é autista, ou quando não tem o apoio, quando não tem a terapia, não tem o suporte, o que vai acontecer com esse autista? Então, é a importância de ter o apoio, de ter a busca do tratamento. Tudo deu errado. Eu entrei num processo de depressão e acabei tentando suicídio. E até então não tinha ido em psiquiatra. E aí eles queriam me internar compulsoriamente. Quantos anos você tinha? 28. 28. E aí eu falei, não vou, eu não vou. E então você vai ter que fazer o acompanhamento psiquiatra. Eu tinha aquela visão que quem iria em psiquiatra era a pessoa, sabe, Esquizofrênica, alguma coisa esquizofrênica. É uma assim. coisa que é um preconceito enraizado que todo mundo tem, né? A não ser que isso atinja a tua família ou atinja você. E aí eu tinha esse preconceito e eu não queria ir no psiquiatra. Só que ou eu ia ou eu era internada. Então, eu comecei a fazer o tratamento, tive a sorte que a minha médica do postinho de saúde era psiquiatra. E aí a gente começou a fazer a triagem e aí fui diagnosticada. Foi diagnosticado. A gente não tinha nenhuma ideia antes que era autista. Não. Fala pra mim, e o processo de aceitação da família? Assim, a sua mãe nunca desconfiou disso? Sua mãe, sua família? E depois, vamos por partes, assim. Uhum. Primeiro, sua mãe nunca desconfiou? Não viu que tinha alguma coisa diferente na Carol? Assim, eu vou precisar ser. Como que fala quando a pessoa dá muitas voltas pra falar? Prolixa? Prolixa. Tô sendo prolixa, mas é pra vocês entenderem. Uhum. O meu avô, ele tinha traços. Quando a minha mãe conheceu meu pai, falaram pra ela: essa família aí, né? Eu acho que melhor você cair fora. Então, olha como existe o preconceito. E existe um preconceito lá atrás, até quando não existia o autismo denominado, né? E, enfim, eu fui uma criança que eu aprendi a ler e escrever antes da hora.
Então, com 3 anos, eu sabia ler e escrever. Eu ficava lendo rótulo. Amava Legal. ler rótulo. Então, eu abria as gavetas e ficava lendo os rótulos. E eu tinha um apego muito grande com a minha mãe. Era só a minha mãe que eu aceitava. Então, ela não podia ir no banheiro e fechar a porta. Ela não podia dar um passo sem que estivesse ali ao meu alcance. Eu fui uma criança que não dormia. Eu chorava muito, batiam palma no portão de casa para perguntar por que eu estava chorando. Então, você imagina, o processo, a minha mãe sofreu muito porque ela tinha que provar que eu estava bem, que eu estava limpinha, eu tinha comido, eu estava tratado, mas por que eu estava chorando tanto? Os vizinhos ficavam. Será que ela tá batendo nela? E eu chorava assim, sem motivo. E na verdade, hoje eu sei que não era sem motivo, era provavelmente porque minha mãe de uma família muito simples, então minha mãe falava alto. E o falar alto doía meu ouvido e eu chorava. Ou então, às vezes, me mudava de posição. A gente teve um processo que eu precisei ir para uma casa que não era que a gente morava. E minha mãe falou que nessa outra casa eu chorava 24 horas sem parar. Mas é porque eu queria a casa antiga. A gente não podia viajar. Então já teve, evento que a minha família foi viajar. E na viagem eu dei maior piti, meu pai teve que voltar embora. Então eu fui uma criança que não viajou. Eu fui uma criança que não fez aniversário. Eu tive uma festa de aniversário de 2 anos. Eu chorei muito, muito, muito. Minha mãe jurou que nunca mais faria festa pra mim. De tanto trabalho que eu dei, assim, no fato de chorar, de não querer ir com as pessoas. Então minha mãe sempre soube que eu tinha algo diferente, muito diferente da minha irmã. Dormir à noite. Minha irmã dormia a noite inteira. Eu nunca dormi. Minha mãe fala que eu nasci, ela não dormiu, nunca mais. Até hoje ela não dorme. Então, assim, ela sempre desconfiou. E quando eu entrei na escola, porque como eu já sabia ler e escrever, eles me botaram no prezinho. E pra mim, imagina, eu já sabia ler e escrever, as crianças estavam aprendendo... A fazer o ó com copo. Exatamente. E aí eu não queria ficar ali. Eu queria ir pra sala com meu primo, que era mais velho, tava. E aí eles me colocaram, eu fiquei com ele, amava. Só que precisou, acho que burocracia, eu não podia continuar na outra série. E aí eles me voltaram. E aí foi um escândalo, chorando e tudo mais. E foi quando a primeira vez que pediram pra me levar no psicólogo. Mas isso foi... Que idade? 4 anos? 4 anos. Mas isso foi o que há 20 anos atrás. Nem se falava em síndrome de Asperger, né? Que era na época, o autismo de alto funcionamento. E se perdeu no meio do caminho. Então, pra minha mãe, ela foi muito difícil aceitar, porque eu sei assim, a gente foi na psicóloga, foi no CAPS, e ela entrou sozinha. E ela saiu chorando. Eu, quando entrei, a psicóloga falou, você é autista realmente, você fecha todos os critérios. Tá. A hora que ela saiu chorando, de chorar, assim, sabe? E pro meu pai foi muito normal. Acho que meu pai tem alguns Mas você acha traços. que ela chorou? Você acha que ela chorou? Ela chegou a conversar sobre isso contigo? Ela chorou porque para ela foi ela teve uma confirmação do que ela sempre soube ou para ela foi uma surpresa? O que você acha? Porque a mãe geralmente sabe essas coisas, né? Eu acho que ela sempre soube. Que tinha uma coisa diferente. Que ela tinha. Poderia ser isso. Mas eu acho que por ser uma família muito simples, por não ter estudado, então minha mãe não tinha noção, a dimensão do que era. E talvez eu acho que ela tenha sentido alguma culpa. Por exemplo, quando meus pais iriam chamar minha atenção, que eu era uma criança terrível. E minha mãe ia brigar, dar bronca comigo, minha mãe falava, olha pra mim, eu tô falando com você. E eu não olhava. Então, tipo, presta atenção, eu tô falando. E eu desviava. Então, pra eles, isso era falta de educação. Então, eu levei muita bronca. Pra comer. Então, eu ia comer, era o prato, a colher, tudo virava, tipo, você parece um papagaio comendo, um periquito. Então, ela cresceu me dando broncas por não comer, por comer e fazer uma bagunça. Então, eu acho que ela se sentiu, mas não foi, acho que foi mais uma questão que ela se sentiu culpada, assim, e ela não tem que ter culpa de nada, ela não sabia. Muito bom. E foi isso. Isso é bom. Isso é bom você falar, e é bom ouvir isso de você, falando para sua mãe, não só você falando para sua mãe, mas falando para todas as outras mães e pais, de uma forma geral, que descobriram o diagnóstico e tipo, cara, você tá fazendo o que você acha que é o melhor para aquela criança com a informação que você tem, né? E é muito complicado você
como pai, ou como mãe, ou como qualquer um, se julgar, toda a ação que a gente faz, né, toda a decisão que a gente toma na vida, ela se baseia numa informação que você tem. Uhum. Você primeiro tem informação e aí você vai ter uma ação em cima daquela informação que você tem. Se você não tinha essa informação, você tomou decisões em cima não tendo aquela informação. Você tem essa informação hoje, você não pode olhar para trás e dizer assim, se eu souber... Não, você não sabia, você não tinha essa informação. Então é completamente... Tá bom, eu vou deixar ela falar. Ele reclama quando eu falo mais que eu combinar. É um ótimo, ótimo diretor. É minha Manu, ele é minha Manu. Tá bom, tá combinado. Mas é isso, assim, você se julgar com a informação que você tem hoje, não é justo com você, né, pra ela. Mas é muito bom ouvir isso da pessoa que, entre aspas, sofreu não, né, passou pelo ponto de coisa. Tá bom, parei. Na verdade, Parei. eu acho, eu acho que os pais, em determinado momento, eles acabam sofrendo. Eu acho que o autismo, em alguns momentos, é mais difícil para a família do que para nós. Porque ali, enquanto eu tinha na minha infância, na minha adolescência, enquanto eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, tô nem aí, assim, sabe? E essa descoberta do autismo te trouxe um movimento em você também, de luta, de aceitação? Como é que foi isso? No início, assim, quando você descobre o diagnóstico tardio, você fala assim, meu Deus, então tudo que eu faço, por exemplo, na sala de aula, eu não paro quieto. Então isso é normal? Então existem outras pessoas que também são assim, aí começa a ter uma identificação. Você começa a perceber que suas diferenças não são tão diferentes assim. Amei isso, normal. Exatamente isso, é normal ser diferente. É normal ser diferente. E aí eu falei, sério? Então eu posso andar descalça? Eu não uso sapato. Tanto que a hora que eu cheguei aqui que eu vi, eu falei... A gente tá descalço, né? Exatamente, né? E assim... Gente, não era pra ninguém saber disso, que a gente tá descalço. Porque a mesa não mostra, entendeu? Mas a autista não sabe mentir, eu acabo soltando as coisas. Precisa desbloquear o iPhone primeiro. É o meu que falou isso? Deve ser, o meu é Samsung. Não pode falar marca. Tá. Enfim, e daí eu comecei a entender que tudo isso, que essas minhas coisas diferentes eram normais. E, nossa, que legal! E aí eu fiquei aquele momento de love com o diagnóstico, de libertação, de que, nossa, que bom que eu sou assim, aquela fase. Geralmente, dizem que as pessoas, quando recebem o diagnóstico, tem a primeira fase de negação, depois a fase do luto. Uhum. Comigo foi o contrário. Primeiro foi, sério, que bom, então é só assim. Só que aí, depois a euforia foi passando, e aí foi caindo a ficha, e aí eu comecei a me observar e ver meus comportamentos, e ver que, opa, peraí, não é sempre tão legal assim, não é... Tudo bem que eu adoro sentar no chão, eu amo chão. Mas não é sempre que eu vou poder sentar no chão do hospital. Uhum. Só que aí eu comecei a ter noção de coisas que eu fazia que eu não tinha noção. Que era sentar no chão do hospital. Eu não posso ficar sentada no chão do hospital. Eu não posso... É que isso eu ainda faço, eu ainda desço pra pegar iFood descalço lá no meio da rua. Mas assim... falei iFood. Doutora descolada, né? As pessoas devem pensar que doutora descolada. Enfim, mas assim, já teve dia... Tem uma vendinha do lado da minha casa. Eu fui descalça na venda. Tipo, numa capital, uma pessoa descalça. Então, assim, tem algumas coisas em mim que ainda são... Pra quem não conhece, vai falar, essa menina é muito estranha. Então... É isso, assim, aos poucos eu fui começando a me aceitar e eu tô nesse processo de aceitação. Tem dias que, ok, mas Quantos tem anos dias... você tem hoje, Carol? Não se pergunta isso pra mulher. Gente, mas é importante essa informação. Sabe por quê? A questão é... Então, deixa eu refazer a pergunta. Não quantos anos você tem hoje. Você descobriu o autismo com 28 anos. Há quantos anos foi isso? Quantos anos tem que você está nesse processo de... Eu tenho 33 hoje. Então, tem 5 anos que você está anos. nesse... O que eu queria saber, na verdade, não era perguntar a idade dela, gente. Era saber há quantos anos ainda é um processo. São 5 anos de processo. 5 anos. E assim, e às vezes eu falo, meu Deus, eu tô sendo muito hipócrita, porque eu chego ali no Instagram e eu falo, gente, vamos procurar o diagnóstico, ou então vamos se aceitar. E tem dias que eu não me aceito. Tem dias que eu choro, que eu chego, choro, enfio no chuveiro, que o chuveiro é
É meu lugar quando eu tô com crise, é o chuveiro que eu ligo o chuveiro, fico lá sentada no chão horas e horas. E aí tem dia que eu fico irada, que eu fico, por que eu? Por que não é outra pessoa? E só que aí fazer medicina é uma coisa legal. Eu tenho perdido muitos pacientes nesse meio do caminho. E a gente pegou um paciente agora que ele tem um CA, uma neoplasia, e ele vai viver 1 mês, 2 meses. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui reclamando que eu tenho algumas dificuldades, mas mesmo tendo as dificuldades, eu tenho chance ainda de viver, de poder ajudar as outras pessoas. E quem não tem essa chance? Não estou comparando o autismo com uma neoplasia, tá? Mas assim, é uma maneira de dizer que às vezes a gente acha que é tão desesperador, tão ruim, e não é isso. É a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. É isso. E todo mundo tem alguma limitação com alguma coisa, né? Sim. E eu não acho, assim, o momento de crise existencial, vamos colocar assim, a gente tem sempre, né? Sim. Seja neurotípico, não seja autista e tal. Em algum momento você tem que se permitir ter um momento de crise. E isso não invalida de jeito nenhum o trabalho que você faz. De pedir para as pessoas buscarem diagnóstico. Porque muitas pessoas são infelizes, como você deu exemplo, né? Até tentam suicídio, isso é muito comum, não pode fazer isso, coisa feia. Isso, tu. Buscam, não buscam diagnóstico, ficam vivendo uma vida tipo, por que eu sou esquisita, ou por que eu sou o estranha, por que eu sofro bullying, eu não me encaixo em lugar nenhum, minha sociedade, e buscam suicídio, porque não tem o autoconhecimento. Exatamente. Então, assim, em momento... Cara, eu não acho que, por exemplo, Arthur tem 20 anos, né? Hoje eu já tenho dar esse exemplo deles. Hoje ele tem, mas não acha que em determinados momentos eu não fico achando, caramba, eu já tive vários momentos de crise também, em que eu olho e falo assim, caramba, quanto que eu já fiz para tentar evoluir essas crianças. Eles fazem terapia desde 4 anos, a gente investe tanto e eu não consigo, eles não... e assim, hoje eu não tenho mais angústia deles falarem, né? De ouvir a voz deles falando e tal. Mas assim, eles precisam se comunicar com o mundo, eles precisam... Amanhã, se eu, Deus me livre, não estiver aqui por algum motivo, como é que vai ser a vida deles? Então, é uma crise, tipo... Aí você começa, mas outras crianças que têm, às vezes, menos terapia ou menos acesso ao... Então, eles vão evoluindo muito, por que com eles? Porque não sei... Todo mundo passa por isso. E é legal falar isso, porque eu acho que muita gente que está assistindo passa por isso também, essa identificação, e talvez essas pessoas pensem que a gente que está do outro lado ali das redes sociais não passa por isso, e a gente passa também. Então, eu acho muito, muito importante falar que todos nós somos humanos e passamos por isso, né? Com certeza. Cara, você claramente, sim, eu não sou médico, eu sou professor, sou matemático e tal, não sou da área de saúde como você, mas, assim, claramente você é uma autista de nível 1. Uhum. Você acha que, assim, na tua retrospectiva, você já foi de outro nível 2, e evoluiu, você acha que sempre foi nível 1? Pelo que você me falou, assim, do início em relação à fala e altas habilidades, não, mas comportamentos de tipo, bater cabeça, essas coisas, você teve esses... Eu tive, e a pior se regular. fase foi ali no início da adolescência. Então, a pré-adolescência já é uma fase muito difícil, porque tem várias alterações hormonais ali, e uma criança típica. Agora, você imagina assim, uma menina neuroatípica. Então, e sem saber que era. Então, eu acho que nessa fase foi a fase mais difícil. Não sei se eu regredi, mas era de bater na cabeça na parede, de chutar a porta. Então, assim, meus pais sofreram muito. Muito, muito. E quando eu digo muito, é muito. É muito dessas vezes que eu tinha de bater a cabeça na parede, de chutar a porta, da minha mãe chorar. Eu lembro dela tá chorando. Dela chorar, assim, me pegar. E aí, então, meu pai chegar e me enfiar debaixo do chuveiro. Isso é grande. Então, eu acho que... Não sei se eu cheguei a ser nível 2, mas, assim, um nível 1 com dificuldades, acho que sim. Nível 2 já... O nível 1 já
Mas ali, é quase isso. na fronteira. No borderline ali do nível 2. Quando você decidiu fazer o canal Autizando, quando é que você criou ele? E por que você decidiu assim, vou fazer o canal Autizando? Na verdade, eu tive o diagnóstico, né? E quando eu tive o diagnóstico, foi no pior momento da minha vida. Eu não tinha mais amigos. Então, isso é importante falar. Quando você não tem o diagnóstico, você não consegue sustentar relações. Você faz relações porque você tem essa vontade de ter amigos, de ter relacionamentos, de ter uma vida profissional, mas você não consegue sustentar. Porque imagina, você não sabe quais são os seus limites. Então, eu não tinha amigos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha profissão, porque eu precisei abandonar a profissão, que era na época odonto. Eu não tinha mais nada. E aí eu queria algo que eu pudesse, sabe, desenvolver, falar para outras pessoas, conversar com outras pessoas, tentar entender. Tanto que o Autizando, eu fui começar a aparecer de um tempo pra cá. Antes, aí eu criei o Astronauta, aí era mais post só. A Carol mesmo foi começando de uns tempos pra cá. Então era mais isso, pra trocar informação e tudo mais. Legal. E qual é o E teu eu não objetivo assim com o canal? Eu não tinha objetivo nenhum. Meu objetivo era só poder escrever, poder... Era um diário. Isso, porque a psicóloga na época falou, começa a escrever, então ali vai te ajudar. Só que foi tomando proporções que eu nunca imaginei. E eu acho que é aquilo, né? A gente não escolhe o que a gente é, e a gente acaba sendo, e as coisas acabam virando. E foi isso, não foi nada planejado. E hoje o Autizando vai chegar em 400 mil já seguidores. Sim, orgânico. E orgânicos, exatamente. A maior parte dos seus posts são posts de perguntas de mães e falas para famílias e a sua experiência autista e tudo. O que você acha que você está proporcionando para essas famílias ali? O que elas te falam? O que você sente ali? Qual é a missão que você sente que você está fazendo ali? Eu tenho uma coisa que chama alexithymia. Então, eu tenho uma dificuldade de entender o que eu estou sentindo. Uhum. E só agora, eu comecei a entender que eu consigo ajudar outras pessoas. Uhum. E que isso Teve algum dia, eu postei fiz um post falando da medicina, que eu queria poder ajudar outras pessoas, que era por isso que eu tinha escolhido essa profissão. E aí alguém mandou, assim, num comentário, mas você já ajuda, e você nem é formada ainda. E aí aquilo ficou assim... É muito bom ouvir isso, né? Então, minha missão talvez seja essa. Não foi a missão que eu escolhi. Eu não escolhi ser autista. Eu nem sei se eu gostaria de ter um canal Mas acho que tem uma frase da Clarice Lispector que fala: já que somos, deixa eu ser, né? Muito legal. Então, é isso. E a minha missão, eu acho que talvez seja ajudar outras pessoas a se identificarem, a mostrar pro mundo que tá tudo bem ser diferente. Inclusive mostrar pra mim mesma que é normal ser diferente. Acho que é isso. Muito bom. E levar informação, né? Carol, você acha que o autista de nível 1, ele sofre mais preconceito do que o autista de nível 2 e 3? Eu vou te explicar. Eu vou te dizer o que eu acho também, mas me fala um pouco você. Bom, o autista nível 1, por ele não ter dificuldades na profissão, assim, muitas vezes são acadêmicos, muitas vezes eles conseguem se inserir. Porém, existe o preconceito, porque a pessoa te olha, a gente estava conversando sobre isso, do Tutu não utilizar o cordão. Então as pessoas olham pra mim e falam, mas essa menina, visualmente, essa menina não tem nada, ou ela tá querendo chamar a atenção, alguma coisa assim. Só que ali, no dia a dia, quando você convive, você começa a perceber que existem algumas coisas diferentes. E assim, existe aquele preconceito, a gente não sabe se o paciente vai querer ser atendido por uma médica que é autista. A gente não sabe se o paciente vai querer ser atendido por uma dentista que é autista. E então, isso também faz parte da questão da aceitação, porque é todo um processo ali. Na verdade, trazendo um terceiro cenário. Eu imaginei, quando eu fiz essa pergunta, 2 cenários, né? Do autista nível 1. Primeiro, sofreu preconceito vamos assim, da parte de pessoas, vamos dizer assim, atípicas, né? Neurotípicas. Que elas vão olhar para o Arthur, por exemplo, nível 3 e tal, e assim, não, esse aqui é
autista raiz, tô vendo que ele Uhum. tem uma coisa e tal. Aí olha para um autista de alto funcionamento nível 1, aí fala, não, essa menina não tem nada e tal. Então esse é um tipo de preconceito. Dentro da própria Dentro da comunidade. própria... Não, não. Esse é primeiro fora dos Ah, neurotípicos. tá, dos neurotípicos. Dentro da comunidade, também tem uma divisão. Porque os pais de nível 2 e 3 falam, não, mas eu sei o que eu passo pro meu filho, parará, parará. Porque o grande ponto, assim, do pai nível 2, nível 3, é assim, caramba, quando eu morrer, como é que vai ser? Sim. E essa preocupação na cabeça do pai de nível... Vamos lá. Qualquer pai de qualquer criança neurotípica ou não Vai se vai preocupar. se preocupar quando eu Sim. morrer, tá? Não. Só que o fato você tem uma profissão, tem um caminho, a pessoa pensa, poxa, ela não tem essa preocupação em tudo. Então é importante a gente abordar que também o nível 1 também tem dificuldades. Né? Assim, o que que eu acho? Primeiro, eu vou falar dentro da própria comunidade. Então, eu tenho muitos pais que às vezes a gente posta, né? E aí a pessoa fala, mas o autismo de verdade. Então, o autismo de verdade não é esse. O autismo de verdade é do meu filho, todos os dias, que não fala, que não verbaliza. E eu entendo. Eu entendo porque minha tia era não verbal. E eu entendo, assim, a ira desses pais, porque minha avó faleceu. E quando minha avó faleceu, quem cuidou da minha tia? Não tinha ninguém pra cuidar. Minha tia já tinha 60 anos. Então, assim, eu entendo essa ira e essa divisão. Não é o correto. Todo mundo teria que se unir e tudo mais. Mas eu entendo. E quando a gente tá machucado, a gente acaba machucando. Então, é completamente entendível que esses pais, que a própria comunidade se divida e tudo mais. A outra pergunta era? Não, Fora. eram outros exemplos. Assim, você trouxe, na verdade, eram esses dois exemplos, né? Do interno da própria comunidade e o externo da pessoa dizer, parece que ela não tem nada, só tal, na hora de uma prioridade, na hora... por que eu preciso... por que ela não pode ficar na fila? Ela não tem nenhuma deficiência, assim, que eu tô vendo e tal. Então, mas isso da fila, conversei isso hoje, né, com a Manu. Quando eu boto o cordão por exemplo, no aeroporto. E aí, antes eu me sentia muito mal em pegar a fila preferencial. Geralmente, o que eu faço? Eu olho pra ver se tem algum idoso que tenha uma necessidade maior que a minha. E aí, eu penso assim, eu fui a criança que... Quer ir comer? Pode. Eu fui a criança que não conseguia ficar em fila. Então, minha mãe ia, por exemplo, pagar uma conta e me levava. E aí, eu dava o maior piti e minha mãe tinha que ir embora. Então, hoje, usar o meu direito de estar na fila preferencial não é o meu, Carol, hoje. Mas é da Carol, criança. Que quantas vezes minha mãe foi embora, não ficou numa fila. De quantas vezes eu batia, eu me jogava no chão. E minha mãe me catava e ia embora, porque ela ia fazer o quê? Ela não aguentava as pessoas olhando, a gente veio de cidade pequena. Então, eu tive muito isso, esse medo do que os outros iam achar e tudo mais, mas aí agora eu estou em um processo que eu estou sublimando, estou me acostumando e é um direito, embora não pareça, mas há muitas dificuldades. Estava falando, inclusive, com o Isaac, que é esse que cuida do Autizando nos bastidores, e o cara é um mega empreendedor, tipo, autista, altas habilidades. E ontem ele me ligou, ele mora em Portugal. Ele, Carol, você não sabe. O que, Isaac? Ele, estou indo fazer minha prova de habilitação. Eu, mentira que você não tem habilitação. Ele, eu não, você tem? Eu não. Aí a gente começou a dar risada, porque assim, a gente consegue feitos que passarem numa Universidade Federal de Medicina no Brasil é algo difícil. Ser um top 10 dos maiores empreendedores no Brasil é algo muito difícil. Não é qualquer um que consegue. Porém, a gente não consegue coisa simples, que é tirar, andar, dirigir. Então, assim, é muito doido, porque a gente consegue coisas que são muito difíceis, mas eu não sabia pentear o cabelo. A minha amiga que me ensinou a pentear, que eu tinha que começar por baixo. Eu não sabia detalhes, assim. Lavar o pé, eu tinha que botar um negocinho no meu... Isso depois do meu diagnóstico, né? Eu tinha que botar escrito no box do banheiro, lavar o pé. Porque senão eu entrava, ficava catando a água, assim, ó. E esqueci de lavar o pé.
Gente, vocês viram aqui que o Arthur levantou e tudo, ele se comunicou aqui, chegou na hora do almoço dele, ele foi almoçar. E horários são muito importantes para nós. Não quebrem nossas rotinas. Exatamente. E a Manu veio hoje com a Carol, acompanhando, né? Manu, Isso. assim, você é colega dela de turma. Isso, exatamente. Teve alguma coisa assim na sala de aula que te impactou, que você lembra, um episódio da Carol e tal? Então, a Carol, ela sempre tem um jeitinho dela. Ela chega sempre da mesma forma e senta lá. Com o e chaveiro na com mão. o chaveiro balançando, então ela abre a porta ali, eu sei, a Carol tá entrando. Carol entrando. Carol Precisa- chegou. Precisa ter o chaveiro na mão. E o barulhinho dele. Sempre. Se não tem. tiver, eu não vou, eu volto embora. Eu preciso chegar com o barulhinho. Sim. É, E aí é um ela ritual. senta no lugar dela de sempre. E. Ninguém senta Eu já- no lugar dela, já tá vazio. Não, ninguém Já senta. Se tá vazio. sentar, eu faço cara feia. Uma vez uma moça do mestrado tava lá e ela Uhum. sentou no meu lugar, eu pedi pra ela Sair. Nossa. E teve um episódio, assim, muito pesado. Acho que a turma inteira ficou meio chocado, assim. Teve um professor que tava dando uma aula e ele se sentiu incomodado da Carol tá sempre mexendo o pezinho, batendo o pé. Que é a forma que ela encontra de se regular. tranquilizar, se Aham. regular. Isso. E aí ele parou a aula e falou assim, olha, será que você pode parar? Eu não lembro, assim, detalhes, sabe? eu Mas acho que ele falou assim, você não consegue parar de mexer esse pé? isso, não consegue ficar quieta. E aí ela ficou, assim, meio sem reação, né? É porque eu não esperava. Não, tava- Não, acho que ninguém esperava e ficou. Eu me senti muito desconfortável com aquela situação. Ninguém conseguiu fazer nada e aí seguiu a aula. Não, aí eu falei, não consigo. Aí ele falou, você precisa se tratar. Mas Nossa, assim, que absurdo. do resto do pessoal, ninguém conseguiu fazer nada. Assim, eu fiquei paralisada, fiquei desconfortável, mas também não sabia o que fazer, sabe? Foi bem. E aí ele falou, você precisa se tratar. E aí eu fui tentar falar, eu já me trato, mas aí eu perdi a voz, assim, sabe? E aí E aí que eu comecei a balançar mais ainda. Porque eu acho que eu fiquei meio nervosa. E aí eu fui piorando. Eu fui me mexendo mais ainda. Provavelmente entrei em uma crise. E aí. Aí um pé que tava balançando já balançava o outro Os também. dois, Pra começar a se regular mais. Aí a hora que acabou a aula, ele ainda falou, realmente você precisa se tratar, hein? Precisa Gente, tomar o Que remédio. ignorância, que absurdo, né? E aí você não sabe o pior. Desde então, aí o que que eu comecei? Como eu mexia bastante, aí eu tentava segurar. Aí eu comecei a dormir, segurando as mãos e segurando a perna. E aí eu comecei a ter muita dor, porque eu fiquei com aquilo, tipo, pra não ficar me mexendo, eu comecei a travar e me apertar. Você mesmo se reprimindo no comportamento, gente. Pior, Mas pior aí jeito. o professor ficou lá atrás já, porque eu passei. Yeah. Já ficou no passado. Tá mas vendo? São Então- episódios que marcam muito, né? Uhum. Tanto a Carol quanto quem tá ao redor vendo aquilo. A sala toda ficou meio assim. Mas isso é muito legal, Manu. Você vê o seguinte, eu sou professor. Assim, o que eu te digo, assim, quando eu defendo a educação inclusiva, né, a criança, ou a jovem, enfim, a pessoa com a condição dela ser incluída em turma comum, antigamente se fazia classe especial, Sim. você não incluía a criança. Então as pessoas da minha geração, como teu professor, por exemplo, e tal, são pessoas que, quando eles eram da idade de vocês, ou jovens, ou crianças, eles não tiveram a oportunidade de ter alunos com deficiência ou com transtorno dentro da sala com eles. Então, isso aí não normaliza. Você entende? Quando você convive com o diferente, com as diferentes condições, desde criança, desde a creche, pré-escola e tal, e a escola, você vai desenvolvendo uma noção de que a sociedade é daquele jeito, com pessoas diferentes. Então, quando você cresce, a tua percepção de que tudo bem ser diferente é diferente dessa geração nossa que não conviveu, que se escolhia aluno. Naquela época se escolhia aluno. As crianças tinham, mesmo em escola pública, as crianças tinham que fazer prova para entrar, não era universalizado como hoje. Então você só passavam os melhores, e você escolhia os alunos e era todo mundo igualzinho, vamos dizer assim. Então as pessoas hoje, da geração de hoje, são mais preconceituosas porque não tiveram esse acesso. Por isso, eu defendo tanto a educação inclusiva, por conta, mais do que, porque ele vai aprender geografia, geografia é uma coisa que eu nunca aprendi, geografia, história e tal. Mas, enfim, vai aprender geografia, história, português, não, ele, aluno da educação especial, está ensinando aos outros alunos como a sociedade é diferente, está tudo bem. Então, essa tua fala
hoje, tipo assim, nós ficamos impactados, você, no lugar de fala da aluna neurotípica, falando fiquei impactada, isso para mim, pai, ouvir uma coisa dessa é maravilhoso. Porque eu vejo que a sociedade de hoje, você já é adulto, é claro, e daqui a pouco você está no lugar desse professor, você não vai fazer isso. Você entende como é importante? Você é de uma nova geração que vai substituir a nossa cada vez mais. Então você que veio de uma geração que teve acesso a ter crianças com condição, crianças diferentes de você na turma, isso já é normal hoje para você. Quando vocês dizem que vocês ficaram impactados, para mim me dá muita esperança de que o mundo, quando eu for embora um dia, né, que o Arthur ficar, o mundo vai ter pessoas adultas diferentes das pessoas adultas que estão aí hoje. Sim. Que também é bom, entendeu? Então a educação inclusiva tem essa importância. Né? Ela ensina silenciosamente as crianças de que o mundo é diferente e tudo bem. Sim, e é um processo, né? Não vai ser do nada. É um processo que demora gerações para mudar, mas ele é estruturante. Sim. Ele não volta atrás. Entendeu? Importante. Então, para mim, o principal dessa história que você contou, que você contou é quando você fala, isso impactou. Ele é um professor que falou isso, e isso impactou a todos nós na turma. Esse impactou a todos nós na turma é maravilhoso, por causa disso, entendeu? Sim. E inclusive, depois disso, eu percebi que a turma começou a me acolher mais. Olha que legal. É real. Os meninos lá do outro lado, do fundão. Sim, Real, nunca tinha parado pra pensar nisso, olha só. Legal. Por isso que não separar, não segregar. Nunca, tem que ser junto, porque não volto a dizer, a importância não é no que você vai aprender estando criança, é o que eles vão aprender. É o que silenciosamente você, Carol, está ensinando, você não sabe o que silenciosamente você, Carol, está ensinando para todos. Que nem eu falei, que eu aprendo todo dia, assim, com ela. É isso aí. Viu? Ó, essa é uma maneira de demonstrar carinho por amigos. Além do preconceito externo, vamos dizer assim, que não é da comunidade autista, fora da comunidade autista, né, dos neurotípicos, vamos dizer assim, o preconceito interno na própria comunidade. Ainda tem um terceiro que você traz na tua experiência, que é o preconceito na profissão. Por exemplo, você é médica, está se formando. Colocou o cordão de quebra-cabeça, ou de girassol que seja. Foi atender um paciente. Nesse momento, você já teve alguma experiência dessa? Do paciente falar, não quero ser atendido por essa doutora e tal? Eu ainda não tive, porque eu comecei a usar agora, por influência do Alexandre, do juiz. Alexandre Moraes? Isso, porque ele sempre usa o dele. E eu falei, gente, que incrível, o juiz nas audiências, ele tá com o colar dele. Então eu vou usar também. Acho legal essa identificação. E talvez outras pessoas utilizem. Só que existe o preconceito. Tanto por parte do paciente, tá tudo bem. O paciente tem direito de escolher por quem ele quer ser atendido. E eu acho que pior do que o preconceito do paciente é o preconceito por outros colegas. Porque dentro não sei como que é na matemática, mas dentro da medicina, existe muito preconceito. Então, o que eu fiz assim, no início da faculdade? Eu cheguei, eu avisei, não falei para todos. Fiquei meio assim. E eu fiz um pacto comigo mesma. Primeiro, eu vou mostrar que eu sou capaz. Então, eu queria... Eu nem sei... A Manu tá aqui, pode falar, né? Gente, eu chegava na faculdade, não olhava pro lado. Eu queria tirar as melhores notas para mostrar que eu era capaz. Conseguir um certo respeito para depois eu falar. Então, foi isso que aconteceu. Foi essa a minha decisão no momento, porque eu sabia que se eu chegasse e já falasse eu sou autista, iriam me olhar com olhar de inferioridade. Então, eu fiz isso. Eu cheguei na minha, fui conseguindo espaço, e aí depois que eu falei. Eu lembro que teve uma amiga minha, hoje ela é muito minha amiga, mas na época ela sabia que eu era autista e a gente tava no corredor de uma prova. Sabrina, de você que eu tô falando. Mas assim, aí era a primeira prova nossa. Aí ela, no outro dia ela virou e olhou, ela falou assim, e aí, você conseguiu fazer a prova? Você conseguiu fazer a prova? Eu, sim, tirei 10. Aí ela disse assim, sério? Aí todo mundo olhou, E aí depois o pessoal da sala foi
foi entendendo, e aí hoje eu acho que não existe nenhum preconceito ali na minha universidade, No seu núcleo, as pessoas te conhecem. que me conhecem. Mas, por exemplo, eu fui fazer um estágio na USP, na neurocirurgia, que é a cadeira mais... E eu fiquei um mês ali, e eu não falei. Não falei pra ninguém. Aí eu fui embora, a hora que eu cheguei na minha cidade, aí conversando com o chefe, eu falei, você sabia que eu sou autista? Eu desconfiava. Inclusive, eu acho que ele é. E aí ele, eu desconfiava, mas tudo bem, tal. Mas é isso, eu geralmente não falo num núcleo que não é meu, porque tem esse preconceito dos próprios profissionais. A maioria dos autistas de nível 1, em especial mulheres, desenvolvem técnicas de mascarar, vamos dizer Isso, assim. masking. Os sinais, exatamente, o masking. O que isso em você? O que você faz? Me conta com dá uns exemplos de algumas técnicas para as pessoas entenderem isso. Tá. Quando eu fiz minha primeira graduação, eu fiz em Bauru, né? Então eu sou uma menina do interior de São Paulo, uma cidade que morava na roça, no sítio. Então eu cheguei em Bauru, que era uma cidade maior. E eu olhei assim, olhava as meninas e elas eram todas loiras, loirodonto, né? Tem aquilo. Eram todas loiras, todas cheias de amigos, todas bonitas. E eu assim, uma menina do mato, falei, eu quero ser igual a elas, porque se eu for igual a elas, eu vou ter amigos. Se eu for igual, se eu copiar o relógio que elas estão usando, vai que alguém vira meu amigo também. E aí eu comecei, pintei o cabelo, fiquei loira, nesse nível, tipo, olhava as roupas que elas usavam e aí eu consegui ser amiga delas. Só que é igual em relacionamento. Eu conhecia os caras me viam. Ó, essa menina. Só que aí depois, quando começa a se relacionar, vê com umas coisas muito estranhas. Tipo, deu meu horário, eu vou dormir, tchau. Tá minha hora de dormir. Todo dia eu tenho que assistir tal programa antes de dormir. Não, hoje eu não vou sair, umas coisas assim. E aí... Então, existe esse masking. Inclusive, graças ao masking, hoje eu sei me maquiar, hoje eu sei, né, me arrumar, porque... Isso antes de você saber o diagnóstico, já antes tinha de masking. saber. Porque basicamente é uma maneira de você se inserir. Você olha pro outro e vou copiar. Só que é aquilo que eu te falei, não aprofunda. Porque as pessoas, elas te olham e aí elas viram seus amigos dentro de até mesmo da profissão, por aquilo que você vende na sua imagem. É muito raso. E aí, quando entra no profundo, quando sai da superficialidade, que as pessoas te conhecem de verdade, e aí? Então, hoje, com o diagnóstico, eu faço masking ainda. Óbvio que eu não vou num congresso e vou ficar descalça no congresso. Eu aprendi a ter essa noção, que eu não posso no congresso ficar descalça. Mas quando eu estou em um ambiente, por exemplo, que eu me sinto à vontade na sala de aula, conta. Entre na sala de aula, eu simplesmente chego na sala de aula, minha carteira é encostada na parede, virada de lado para eu não olhar para ninguém. Durante o professor tá dando aula, eu estou na internet fazendo milhões de coisas, porque na minha mente eu não preciso olhar para a pessoa, eu tô ouvindo, né? Eu aprendo ouvindo, não aprendo olhando. E já teve professores que falaram, olha para mim. Então, assim, e eu sento de índiozinho. Então, é assim, eu tô sentada na sala de aula, gente, por que eu não vou sentar de índiozinho? É assim que eu fico confortável. Mas eu sei que se eu for num congresso ou aqui, eu não vou ficar sentada aqui, eu até poderia, eu acho. Não, fica à vontade. Mas assim, eu fui aprendendo a isso, a ter certas noções de que o que eu posso e o que eu não posso. Eu ainda não tenho muita noção, as meninas me dão muito toque. O que acontece? O fato de hoje eu saber quem eu sou faz com que eu tenha amizades que são profundas, porque as pessoas me entendem, poucas, mas profundas, do tipo, eu falei, eu tenho que ir pro Rio, nunca fui pro Rio. Eu sozinha lá vou andar. Primeira vez só no Primeira Rio? vez. Gente, que legal. Seja bem-vinda. Obrigada. E assim, eu fui pra São Paulo, e eu em São Paulo, com o celular, andando no meio da rua, assim. Aí veio o moço do shopping. Moça, você não pode ficar andando com o celular aqui. Eu, é? Tá. Ele guarda. Então, assim, eu tenho que ter alguns toques, mas eu tenho a ajuda dessas pessoas que estão ao meu lado que vão me ensinando. Me fala uma coisa. Não. Meu Deus! Não tá aqui. Segura minha Siri aqui. Cara, você falou num vídeo. Você falou num vídeo que defendeu num vídeo sobre a possibilidade do diagnóstico de autismo por telemedicina. Uhum.
tá regulamentado, é legal e tal, pode ser feito e tal. Mas você acha que pro nível 1 funciona? Porque assim, nível 2 e 3 são mais evidentes os sinais, vamos dizer assim. Tanto é que é mais fácil você diagnosticar autista, mais fácil não, vamos dar, menos difícil você diagnosticar autista nível 2, 3 do que nível 1. E ainda por ser uma menina, que é mais difícil ainda, né? Você acha que para nível 1, especialmente menina ainda, funciona? E aí, eu estou dando a minha opinião como Carol autista, Aham. tá? Não como Carol estudante de medicina, tá? Uma opinião minha. Eu acho que ele funciona muito mais, a telemedicina, pro autista nível 1 de suporte. Sério? Sabe por quê? Hum. Eu odeio ir ao médico. Se tiver que fazer terapia presencial, eu não vou. Eu não vou. Eu faço medicina e eu odeio ir ao médico. Entendeu? Então, o fato de ter a possibilidade de eu me consultar, porque ali a consulta em si é a mesma consulta que você tem dentro do consultório, é a mesma consulta, aí vai da ética do profissional que está atendendo. Então, legal, o que que foi? A gente foi procurando, porque esse mesmo preconceito que eu penso que eu vou sofrer lá na frente, eu imagino que há autistas hoje que são médicos, que são psicólogos, que são neuropsicólogos, que sofrem isso. E aí eu pensei, por que não a gente juntar essas pessoas e essas pessoas trabalharem online, porque é algo que eu gostaria de trabalhar como médica online, para ajudar outras pessoas que podem ser autistas também. Então foi isso que a gente fez, a gente juntou outros autistas para poderem fazer essas consultas. Que legal, é uma visão. O que você acha que dá esse conforto? É você, o paciente está na casa dele, num ambiente que ele conhece? Posso dar um exemplo? Uhum. Igualzinho aula. Acabei de dar. É porque é meu mundo, então eu tento trazer minha realidade. Eu, Carol, eu vou pra aula porque eu tenho que ir pra aula. Mas eu aprendo 1000 vezes mais na minha casa, sozinha. Porque na minha casa eu tô com o meu cachorro no meu pé, que me traz segurança. Na minha casa eu tô girando. Embora na sala de aula eu ainda tenho umas atitudes muito estranhas, assim. Tipo, do nada eu tô lá comendo, não sei, enfim. Mas assim, na minha casa eu tô com a luz ajustada. Eu tô com a meia, eu tô com o cachorro, eu boto minha música porque eu estudo na velocidade 2 com música e no Instagram, é assim que eu tenho que estudar. Então, eu acho que é a mesma coisa, você tá ali dentro do teu ambiente. E uma das coisas que o meu psicólogo, na época do meu diagnóstico, ele fazia, o meu psicólogo era online. E ele falava, Carol, deixa eu ver seu quarto hoje, como tá. E eu sempre mostrava pra ele o meu quarto. E ele falou que isso foi muito importante, porque ele conseguia identificar algumas coisas do autismo, que, né, eu tinha uma lousa enorme, toda cheia de fórmula e não sei o que, tal. Então, isso já era uma característica muito... Quem tem uma lousa toda rabiscada de fórmulas? Que absurdo. Você tem também? Não importa, vai. Enfim, então eu acho que você consegue entrar dentro do mundo do paciente, o que a gente não consegue no consultório. Se eu estou no consultório, se eu vou sair para ir no consultório, eu vou arrumada. E eu não sou médica ainda, né? Mas se eu fosse médica, eu gostaria de atender o paciente como ele é, ali no dia a dia dele, sabe? Eu acho que a telemedicina, ela te dá essa oportunidade, te dá a chance de acessar o paciente dentro do mundo dele, dentro do conforto dele. E aí você já começa, porque a gente aprende que você começa a avaliar o paciente a hora que ele abre a porta. Então, a hora que ele abre a porta do consultório, você vê o jeito que ele tá andando. Então, gente, nunca mais eu vou abrir uma porta de consultório novamente do mesmo jeito. Nunca mais agora, não vou abrir mais uma porta. Os médicos avaliam o paciente dali, porque você consegue avaliar a marcha do paciente, se ele tem uma marcha que é mais para um Alzheimer, se ele tem uma marcha que é para epilepsia. Então, você começa a avaliar o paciente ali, o jeito que ele se senta, com quem ele está acompanhado. E isso você consegue a hora que o paciente liga a câmera. O ambiente que ele tá, se tem gente por perto. Então, é muito, muito interessante. Carol, no dia a dia, no seu dia a dia, o que você sente que o autismo te, bota entre aspas, te atrapalha? Tipo, rigidez cognitiva, um hiperfoco, crise. Dá um exemplo assim que você sente, poxa, isso é uma coisa que eu não gosto, que eu queria trabalhar, que me atrapalha. O hiperfoco é uma coisa assim. Ele tem o seu amor e o seu ódio. Porque o hiperfoco, ele é muito bom. Pra mim, por exemplo, meu hiperfoco é em neurociências. Só que ele é tão bom que ele me atrapalha nas outras
Porque aí eu só quero saber de neurociências. Eu esqueço que eu tenho que estudar cardiologia, hematologia, gastro. Então, o que que eu fiz? Para eu conseguir fazer medicina, eu peguei meus livros de neuro e guardei. Porque se eu abrir, se eu começar a estudar, eu não vou conseguir sair disso. Eu entro em um looping e aí eu não vou conseguir me formar. Então, o que que eu faço? Durante as aulas, durante o período de letivo, eu escondo tudo de neuro, tudo de autismo, deixo tudo escondido. Aí nas férias, aí eu falo, agora é minha hora. Então, enquanto tá todo mundo nas férias, eu tô fazendo estágio na neuro, é meu momento. Então é isso, o hiperfoco. Se eu não tivesse tido essa atitude de esconder os livros, esquece. Isso me atrapalha em relação a... Uma das dificuldades que eu tenho é não entender a expressão facial. Então, eu não entendo o que o outro tá, se o outro tá feliz, se o outro tá triste. Isso me atrapalha em muitas coisas, de não conseguir ler o outro, assim, de não ter essa habilidade de conseguir mesmo, de entender o que a outra... Porque às vezes você pergunta pra pessoa, oi, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, mas não tá tudo bem. Mas você consegue olhar pela expressão dela e saber que não tá tudo bem, mas eu não consigo. Posso confessar uma coisa? Pode. Eu odeio quando se pergunta pra alguém. Pode não estar tudo bem, mas eu odeio quando eu pergunto pra alguém assim, e aí, tudo bem? E aí, mas não tá tudo bem? Ah, mais ou menos, tô indo. Gente, é um saco isso, porque eu não sei o que falar dali. Não, por isso que eu não É pergunto. uma droga isso. Você pergunta, aí a pessoa fala, aí você, ai meu Deus, que trabalho. Tipo, era uma pergunta retórica, a pessoa quer... Olha só, não faz sentido, porque você faz a pergunta, tá tudo bem? Mas você não quer saber se tá tudo bem. É um cumprimento. Então pra que eu pergunto? Não pergunto. Eu não falo, eu não cumprimento ninguém na sala de aula. E tá vendo? São coisas assim que pras pessoas, vai falar, meu, essa menina é muito mal educada. A menina chega na sala de aula, não cumprimenta ninguém, ela não fala oi pras pessoas, ela não pergunta se tá tudo bem, entendeu? E isso vai atrapalhando nas relações sociais, e aí isso acaba dificultando. Então tem isso, tem a questão de não entender metáfora, de ser muito literal, a questão de não conseguir dirigir, então eu preciso pegar Uber, aí eu pego Uber, no Uber tem cheiro do outro passageiro, cheiro de perfume, aí eu passo mal, aí eu começo a vomitar. Tem a seletividade alimentar, que é nesse momento é meu maior problema, porque às vezes eu estou em pé atendendo e eu começo a passar mal. Então, a seletividade alimentar é algo que está me preocupando muito agora, pelo fato de eu não ter uma imunidade boa. Porque em 33 anos, eu nunca almocei e jantei. Eu sempre faço uma refeição só. Então, são coisas que agora que eu tô parando para perceber que são mais difíceis e que pode me atrapalhar. E a gente não tem estudos de autistas adultos. Então, a gente não sabe o que é a longo prazo. Exatamente. Quando a gente fala autista, e é mais uma coisa legal de a gente trazer vocês aqui, quando a gente fala autista, eu tenho um filho autista na rua, por exemplo. A pessoa sempre mentaliza, sempre imagina uma criança. Exatamente. Ela nunca imagina um autista adulto, um autista... Se você perguntar pra ela qual autista você conhece que tem 40 anos, 50 anos, idoso, você não sabe? conheço. Porque ela sempre pensa numa criança. E tanto que assim, e faz total sentido, porque eu acho que foi em 92, 93 que o Asperger entrou no DSM-5, alguma coisa assim. Então, as pessoas não conhecem autistas adultos, então tá aqui o meu papel de já que eu sou, vou ser, de estar na comunidade, de estar na internet falando, e também de tentar buscar, aí eu faço dentro da medicina, de tentar entender o que acontece com esses autistas na vida adulta, porque se a gente não souber hoje o que acontece com nós autistas adultos, a gente não consegue prevenir tutu quando for mais velho, 40 anos. E aí, qual que é a expectativa de vida? Porque a expectativa de autistas hoje é 36. Então, me preocupa muito isso. E é importante a gente falar do autismo adulto para conseguir chamar a atenção das indústrias farmacêuticas, dos grandes centros de pesquisa, para estudar autistas adultos, para conseguir mapear lá na frente o que vai acontecer com os autistas, porque tem muito diagnóstico agora. E ninguém sabe, é um tiro no escuro, ninguém sabe o que vai acontecer. E é muito preocupante, assim, eu vejo no caso deles, por exemplo, eles não falam. E o Vitor, o Arthur até não, mas o Vitor tem uma resistência à dor muito grande. Então, por exemplo, Deus me livre, mas o Vitor teve uma apendicite supurada. Cara, a gente não vai saber?
A gente não vai saber. Eu Exatamente. teve sei lá, uma coisa, tá com uma dor de cabeça ou tá tendo alguma, vou até parar de dar exemplo com o Vitor, uma pessoa aleatória XPTOla da vida, teve uma urgência, tá passando mal, você não sabe, porque é uma dor que ele não vai te expressar. Então, para o autista que não fala, isso é muito grave, né? Mas não é só o autista que não fala. Eu, autista, estudante de medicina e dentista. Então, eu não consigo identificar o que eu tô sentindo. Olha, Então, muitas vezes eu tô ali passando mal, do tipo, passando muito mal, aí vem as meninas, aferem minha pressão, eu tô 10/4. Só que eu sei que eu tô passando mal, mas eu não sei o que, nem onde, o que tá doendo. Tem essa dificuldade, então, sabe avaliar no outro, mas em si não mesmo sei não. avaliar em mim. Por quê? Porque o outro sabe dizer onde tá doendo. Uhum. Eu não. E é isso que me preocupa a longo prazo. E outra coisa, é muito ansiosa, né? Eu penso muito lá na frente. Ao invés de eu ficar aqui, não, né? Eu já tô lá na... Mas assim, esses autistas, porque eu sei que eu sou uma exceção, tanto autista nível 1, nível 2, nível 3, não é todo mundo que tem uma família que tem suporte financeiro. A gente tem que falar isso porque é a realidade do Sim, Brasil sim. e é a realidade que eu venho. Eu venho de uma família pobre que eu fui diagnosticada pelo SUS. Então, assim, se esses autistas, independente do nível, se eles não conseguirem se colocar no mercado de trabalho, pai não é para sempre. E quando eu falo isso, eu falo doendo em mim, porque meu pai embora eu seja, entre aspas, independente, eu preciso da minha família para muitas coisas. E a gente não tem um plano. A gente não tem um plano do que vai acontecer com essas crianças, nível 3, não verbal. O que vai acontecer? Então, assim, existem casas de apoio para quando esses autistas, no qual eu me incluo, porque e se eu não casar? Todo mundo, hoje em dia, na minha idade, já tem família, já tem filhos, já tem... E eu não, eu tô sozinha. Então, quem vai cuidar de mim na velhice? Meus pais vão ter ido embora. Eu não vou querer ficar em um asilo convencional, porque eu tenho questão de luz, eu tenho questão da alimentação. E aí? Existem casas que vão receber a gente? No Brasil não tem. No Brasil? Ah. Isso é a minha preocupação. Porque isso já deveria estar sendo implantado. O autismo, muito se fala de autismo, mas a gente está muito atrás. Muito atrás. E eu não tô preocupada comigo, assim, eu tenho mais... claro que eu tenho minha preocupação, mas assim, eu vou me formar, se Deus quiser, vou trabalhar, enfim. Mas e quem não pode isso? E quem não teve a oportunidade de ter uma universidade, de trabalhar, e aí? Isso é muito sério, isso é uma questão social. E aí? Não é complicado? Já tinha pensado nisso? Lógico, a gente pensa. Então, desde o dia do diagnóstico deles. Eu sempre, do momento do diagnóstico dele até hoje, para sempre, meu pensamento é esse, quando eu for. Né? E qual que é o seu plano? Eu ainda não sei a resposta disso. Ainda não tem resposta. Porque... Assim, o máximo que a gente consegue de resposta é buscar alguém da família, que a gente possa fazer a curatela, né, que a gente chama aqui para ser o curador, e deixar... esse é o plano B. Porque meu plano A mesmo Era é ser eu me eterno. cuidar. Exatamente. Meu plano A qual é meu plano A? E eu falo isso até com a mãe deles. Meu plano A é que o Arthur vá até 100 anos e que eu vá até 130. Pra cuidar dele. E que a gente um dia vai dormir e dia seguinte os dois ao mesmo tempo não acordam. Assim, chegou nessa hora. Aí, dia seguinte os dois não acordaram. Ele com 100 ou com 130. Esse é meu plano A. Entendeu? O plano B é buscar alguém da família, alguém que, enfim, que possa fazer a curatela deles mais tarde. Não tem outro plano hoje, né? Não tem outro. Mas isso, tanto que é tão importante essa questão do autoconhecimento, da aceitação e tudo mais, porque eu nunca tinha parado pra pensar que eu tinha que fazer atividade física, que eu tinha que não ter seletividade alimentar, porque eu vou envelhecer e meus pais não vão estar, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho ninguém. Então... como que não existe ainda um lugar que... imagina a família, se a família já começa a pagar em vida Sim. um lugar que sei lá... Como se fosse uma aposentadoria. Exatamente, né? Uma aposentadoria, mas que você sabe que o lugar que você vai deixar... quando você se for, seu filho vai ficar com profissionais que são amáveis, humanos. Porque, gente, isso é muito complicado. E é uma preocupação que
que eu acho que tá enraizada nos pais, assim. Todos. Todos. O pensamento de todos é esse, quando não tiver. E como, se a gente tem tanto diagnóstico, tem tantas famílias atípicas, cadê vocês, empresários, para fazer isso? Não, Fica de aí o governos, tico. né? Cadê? Verdade, o Governos. governo. Mas o problema, qual é o problema dos é a minha concepção, tá? Qual é o problema dos governos? As pessoas trabalham, no Brasil, o político trabalha pelo voto. Normalmente, você tem que pedir o voto para você poder trabalhar. Eu quero que você vote em mim para eu fazer esse trabalho. No Brasil, ao contrário. O cara trabalha ou faz alguma coisa especificamente porque aquilo ali dará voto para ele. Ah, é uma mesma coisa. Não é. Tem uma inversão de fatores ali. Sim. Tem uma inversão essa inversão é que é o problema. Porque, vou trabalhar a comunidade autista. É a mãe só que vota. O autista geralmente não vota, o pai já foi Sim. embora. Quer dizer, é um trabalho do caramba na cabeça do político. É muito mais fácil ele fazer um campo de futebol. Óbvio. É muito mais que fácil todo ele mundo- fazer um asfalto, uma iluminação, etc. Tal, que ele vai ganhar o voto daquela rua toda e pronto. Não, vai ter um trabalho do caramba e naquela família inteira ganha um voto, que é o da mãe. Entende? Então, assim, essa é a minha leitura, né? A gente precisa, uma coisa que a gente precisa fazer é incentivar, cara. Quanto mais pessoas a irem ou buscarem enviar pessoas para a política, para postos-chave. Por exemplo, a gente estava falando agora você estava falando agora do juiz, do Alexandre de Moraes. Gente, não é o ministro Alexandre de Moraes. É o outro juiz. É um juiz. que Alexandre também de chama, Moraes de la Rosa. que também chama de Alexandre de Moraes. Entendeu? É um cara autista que está numa posição. Tem um olhar diferente. Então, assim, não dá pra gente esperar que pessoas Que não sejam que não autistas. sejam autistas vão, de fato, trabalhar a causa, entende? Então, tem que estimular você na tua cidade, você na sua cidade, estimulem cada vez mais pessoas. O cara aqui trabalha... Não, estimulem pessoas autistas. Mas fulano não ganhou, não importa. Já fez a campanha, já falou da causa, já tá ajudando, entendeu? E por isso que muitas vezes, assim, eu posto famosos que foram diagnosticados. Aí as pessoas falam, ai, Carol, mas você só tá dando palco pra quem é famoso e foi diagnosticado. Não, porque é muito importante. São exemplos, né? Se a gente tem adultos sendo diagnosticados, a gente consegue chamar a atenção. E quem sabe alguém fala, tem muita gente, então vamos criar. Porque eu penso muito, minha preocupação é essa no futuro. E por isso, isso pode ser que mude. Mas é por isso uma das decisões que eu tive de não ter filhos. Ainda, né? Porque você ainda pode ter, né? Mas, assim... Então, é um ponto de interrogação, é um assunto sério. Ficou séria a conversa agora. Ficou um assunto chato pra ser dito, Não, mas mas é um que ponto precisa que existe. ser dito. Lógico, existe. E é uma preocupação, imagina, você não sabe o que vai acontecer. Sabe, porque minha avó faleceu e minha tia ficou. E enquanto ela chamou meu tio lá no leito da morte e falou, você cuida da minha tia? Enquanto ele não falou que cuidava, ela não Não descansou. descansou. E aí essa dor da minha avó, eu acredito que é a dor de milhões de pais. E essa dor eu acho que deve ficar latente ali todos os dias. Todos os dias. Tudo que você faz é pensando nisso. É pensando como é que você vai trabalhar a independência. Todas as terapias são voltadas... todas as terapias que você consegue dar ou que está lutando para dar, elas são voltadas para você estimular a independência o máximo possível, né? Deles o tempo todo. Mas ainda não há resposta enquanto é isso. Por exemplo, esse exemplo que você deu das comunidades terapêuticas ou de condomínios, que são verdadeiros condomínios, que as pessoas têm um apartamentinho delas, unidadezinha independente, não é um coletivo, entendeu? Sim, não é tipo um asilo coletivo, não é isso não. São condomínios que têm unidades, como se fossem apartamentinhos independentes, bonitinho, num grande condomínio que tem partes comuns, que tem terapeutas. Existem alguns lugares do mundo que tem isso. O Brasil não tem nem... Você já é uma história de sucesso. Você me dizer que você foi diagnosticada no SUS já é uma história de sucesso. Foi uma sorte, assim, incrível. E pegou um profissional bom. Porque a regra não é essa. A regra é as pessoas... Não, isso aí é só, sei lá, TDAH, isso aí é só tal, e toma um remédio e vai embora. É isso. Eu ali dentro da universidade, dentro de uma universidade entre as 5 melhores universidades federais do Brasil, eu tenho professores que ainda têm uma visão limitada do que é o autismo. Eu tenho professores que viraram pra mim e falaram, Carol, mas será que eu sou autista também? Então, olha como tá aquém, assim, e o que depende? Eu penso assim, antes, eu tinha te falado no início que antes eu queria salvar o mundo.
eu queria salvar os autistas do mundo, enfim. E depois eu comecei a entender que o que que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade lá na frente. Porque uma hora eu vou também. E aí eu penso muito nisso, na questão de, como estudante de medicina, na questão de mapear o que nós, quais são as doenças. Porque existe muita relação com doença autoimune. Mas não tem nada na literatura que comprove isso. Só que todo dia ali no meu Instagram alguém me manda, eu tenho lúpus, eu desenvolvi alguma cardiopatia. E não tem isso. E se a gente não tem, se a gente não sabe o que pode ter, como que a gente vai prevenir no tutu? Uhum. Então, essas são minhas preocupações. Vou te fazer a pergunta acho que mais difícil. A gente falou dos desafios de ser autista, de rigidez cognitiva, etc e tal. E agora me responde o seguinte, o que você sente que o autismo te deu de bom? De bom? De bom. De bom? Assim, Eu tenho... Eu gosto desse meu jeito. Eu amo minha memória. Uhum. Eu amo minha memória. Ontem eu liguei pro meu pai, eu tava conversando com a Mari, que é a menina que eu divido a casa. E eu falei, Mari, eu lembro o dia que eu andei. Ela, impossível você lembrar o dia que eu andei. Eu falei, Mari, eu lembro. Eu estava na porta da cozinha, minha mãe estava ouvindo Roberto Carlos, fazendo a janta, era umas 5, 6 horas. Eu estava engatinhada, aí eu olhei, levantei, coloquei a mão na parede e imaginei dando o primeiro passo. Eu tava com uma meia branca, eu lembro disso, dessa meia branca. Ela, mentira, não, impossível. Peguei o telefone, mãe, você lembra quando eu andei? Não foi assim, assim? Minha mãe ficou de cara. Aí o pai tá aí? Ela falou, tá. Eu, pergunta pra ele se ele lembra do show do João Paulo e Daniel. Você lembra do João Paulo? Eu não sei nem quem é. O Daniel, não tem um Daniel cantor? Daniel, que é o Daniel sertanejo? É, sertanejo. Tá, sei. Tinha a dupla dele, que era o João Paulo. Eu já nem sabia que tinha dupla. Então, tinha, eu era pequenininha. Não é da minha época, Carol. Eu era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, e eu lembro que meu pai me colocou aqui no ombro dele e a gente foi pro show do João Paulo e Daniel. A minha mãe falou, imagina, nem eu lembrava. Eu falei, sim, a gente ficou em tal lugar, na frente da praça, assim, assim, assim. Então, eu amo essa minha memória. Eu amo ela. Eu amo a capacidade de aprender. Autistas aprendem muito fácil. Desde que a gente goste e se interesse. Não existe esse negócio de... porque muita gente pensa, mas ela tem altas habilidades, então ela sabe tudo. Não. Não é isso. Eu tenho facilidade para aprender o que eu gosto. Então, eu gosto muito dessa minha memória, que eu acho que é o mais incrível que eu tenho. Gosto da minha facilidade em aprender o que me interessa. É isso, eu acho. Muito bom. Acho que é isso. Você é uma autista que fala. Sim. Você é uma autista que fala. Milhões de pais no Brasil, no mundo, têm filhos que não são autistas que não falam. Que se dedicam, que falam e tal. Imagino que seus pais também, pelo que você fala, se dedicaram muito a você e tal. Sim. O que você diria para esses pais? O que você acha que esses autistas gostariam de falar para esses pais? Inclusive, eu estou generalizando também para os autistas que falam. Porque eu falo. Eu estou aqui falando com você. Mas eu estou falando de coisas que me interessam. Estou falando de coisas que são específicas e objetivas. Eu nunca falei pro meu pai, eu te amo. Ai, que lindo. Eu nunca falei pra minha mãe, eu te amo, mas eu amo ela. E ela sabe que eu amo, só que minha maneira de amar é diferente. Que nem o Tutu te abraça. Eu falei, olha que lindo, ele te abraça. Eu não abraço, meu pai. Eu não abraço ninguém, assim. Eu abraço, às vezes abraço relacionamento, namorado. Mas assim, Manu, eu já te abracei? Quando eu era criança, eu tinha pavor. Minha família é bem rígida, assim, tinha que dar bênção. Dar bênção era a coisa mais... que eu dava a mão e já fazia assim, meu pai beliscava, porque eu tinha que dar bênção, era falta de respeito. E eu já dava assim, já saía, não, eu odeio pegar na sua mão. Então, os pais, embora a gente não fale, ou os que realmente não são verbais, não verbalizem isso, vocês sabem que a gente gosta de vocês e o quanto a gente ama. Só que tem que saber ler, o autismo tem que saber ler, tem que saber enxergar as belezas do autismo. E não é todo mundo que consegue, mas os pais têm um dom. Eu falo que o pai e a mãe são os maiores especialistas no autismo do seu filho. São os maiores especialistas. A minha mãe desenvolveu um negócio comigo que ela sabia que se falasse comigo, eu tô no meu mundo lá. Sei lá, tô estudando e
vai entrar aqui e por aqui. E aí, o que que ela fez? Rúbia, o que que eu te falei? Rúbia é meu primeiro nome, Rúbia Carolina. Rúbia, o que que eu te falei? Gente, a maior revelação. É, A maior Rúbia. revelação do podcast de hoje. O nome da Carol do Autizando é Rúbia Carolina. Carolina. Então vai. E aí ela... O que que eu te falei? E aí, às vezes, porque ela sempre falava comigo, aham, né? E aí ela desenvolveu isso. Então, quando são coisas importantes, ela pergunta, o que que eu te falei? Eu, não sei, ela. Aí ela repete, me fala. Ou então, você entendeu o que eu te falei? Entendi. Então me fala, o que que você entendeu? Aí eu falo tudo errado, os comandos. Então, assim, bilhetinho. Eu fui uma criança que não chegava e não abraçava e não falava que te amo, mas eu fazia bilhetinhos. Eu deixava bilhetinhos na casa. Mamãe, te amo, um coração. E aí ela aprendeu a fazer isso comigo. Então, no meu aniversário, eu odeio aniversário, né? Mas aí o que que ela faz? Ela faz uma cartinha e me manda o bilhetinho. Então ela aprendeu a se comunicar comigo. E o que funcionou pra mim e pra minha mãe, que é essa questão de escrever, pode ser que não funcione com outros pais. Por isso que eu falo que o pai e a mãe são os maiores especialistas nos seus filhos. Não, desculpa a classe médica, mas não são os pais. Não são os profissionais, são os pais. Cada um é de um jeito, né? Cada um de um jeito. Você tem milhões de cachorros. Milhões de cachorros. O que que isso pro autismo, pra pessoa autista, representa, assim, de bom? É aquilo, né? Cada pessoa, ela tem cada autista é diferente. O fato de eu gostar de animais não quer dizer que todo autista goste. Desde ali da maternidade, quando minha mãe me colocou pra amamentação, eu tinha aversão. Eu fui uma criança que mamava assim, ó. E a gente sabe, dentro da neuropediatria, que a criança ela precisa desenvolver um olhar pra mãe enquanto tá sendo amamentada. E eu não tinha isso. Só que animal, eu sempre gostei muito de animal. Então, desde pequena, eu sempre tava com galinha, com cachorro, com bicho. Eu não sei o porquê, eu não sei explicar isso, mas é o que me traz uma sensação de segurança. Eu aceito o toque deles, então esse peso que é quando eu tô dormindo com o Freud ou o Bento ou o Romeu vem e deita na minha perna. Parece que é a pressão que eu preciso para eu conseguir me aliviar. Quando eu tô em crise, é ele que eu aceito. Eles sabem que você tá em crise. Sim. O Romeu e o Bento. O Freud não, porque o Freud... Eu não sei se você sabe da história do Freud. Não, eu sei. Não, você sabe Eu sei da do meu história. cachorro, Freud? Não, tô falando do Freud. Não? Não, tô brincando. Eu tomava Zolpidem. Posso falar que eu tomava Zolpidem? Pode falar o nome do Você que é remédio? médica. Ah, então tá. Você é médica, Enfim. pode falar. Eu tomava essa medicação e essa medicação deixa a gente... Ah, tá vendo? Um dos problemas do autismo é a insônia. Uhum. E aí, eu tomava o Zolpidem, eu tomei o Zolpidem e ele deixa você meio alucinado, assim, sabe? No dia seguinte. No dia. Ah, no Você dia. tem que tomar e dormir. Uhum. Eu tomei e fiquei na internet. Entrei na LX. Nossa. E assim, já tinha acontecido. Fez um vendedor feliz. Não, assim, às vezes eu entrava, comprava um buquê de flor. No outro dia chegava flores pra mim. Alguém me mandou flores. Aí eu ia ver, eu mesmo tinha comprado. Eu falei, putz, comprei ontem a flor. Só que essa do Freud foi a gota d'água. Entrei na LX, procurei cachorro. 10 horas da noite, eu não tinha dinheiro. Era um Spitz alemão, não tinha dinheiro. Liguei pra minha irmã, falei que eu tava com fome. Olha isso ela me contando. Falei que eu tava com fome, se ela me emprestava o cartão dela. Ela emprestou. A moça da LX foi 10 horas na minha casa, levou o Freud. Eu peguei o cachorro. No outro dia eu acordei e falei, meu Deus, o que é esse cachorro tá aqui? Nossa. Aí também eu não ia devolver, né? Mas Muito assim, legal. é meu suporte, eu acho que eu fico sem qualquer coisa no mundo. Menos sem meus cachorros. Muito legal. Não fico assim, nunca. Assim. Meu sonho é poder ter uma casa grande com quintal pra eu poder ter todos eles. Porque agora eles ficam com meus pais. Ah, tá. Você se mudou e eles ficaram. Eu me mudei, como fui pra uma kitnet, eu não conseguia ter o Bento, que era o meu cão de suporte mesmo. Uhum. Então, era um Golden, aí voltou pros meus pais. O Golden na kitnet. Não dá. Pra ele, não dá. Mas eu percebo que, assim, sem o Freud, sem os cachorros, eu não saía de casa. Eu moro na praia e eu não ia pra praia.
Eu entrei no mar sozinha pela primeira vez semana passada. Sério? Sério. Então, assim, o Freud, o que eu percebi? Com ele, eu vou pra praia. Se ele não for, eu vou. Mas eu vou ficar 10 minutos, 20 minutos. Então, eu vou com as minhas amigas e eu levo ele. E aí, eu consigo ficar. Parece que é minha segurança. Eu não sei, parece que é minha segurança. Então, é isso, me traz. Ele me ajuda a socializar mais. Muito bom. É esse o papel. Então, o que eu queria ouvir era isso. Que a gente, acho que queria que a gente mostrasse para as pessoas isso. Porque tem muita fala técnica da importância de você ter um animal de estimação, que isso desenvolve uma série de coisas, de habilidade social, não. Mas aí, veja que a tua fala é uma fala do que o autista sente, entendeu? Uhum. É diferente de falar Sim. aqui. Não estou escrevendo um artigo científico aqui. A gente está falando, você falou agora, gosto da pressão quando ele deita na minha perna, gosto. Isso para mim dá esse suporte, sabe? Entende? É um lugar de fala diferente. Não é o especialista dizendo que o cachorro é importante e tal para isso, desenvolver isso. Não. Por trás da cortina, o que você sente, entendeu? Então é muito importante essa fala. Porque assim, imagina só, você teve afeto, você conseguiu ali. Imagina que você é uma pessoa que não consegue ter afeto com outras pessoas. Uhum. Você não consegue abraçar outras pessoas, mas somos humanos, não é porque a gente é autista que a gente não tem essa necessidade de ter afetos. Uhum. Só que com humanos eu não consigo, mas com cachorro eu consigo. Então eu preciso dele ali pra me abraçar, pra mim, sabe? É um suporte mesmo emocional. Muito bom. Vou te fazer a pergunta padrão que a gente quer fazer em todos os podcasts. Uhum. Lá vem. Pesquisas falam 70%, tem pesquisa que fala de 70%, tem pesquisa que fala 78% dos pais abandonam a família. Sim. Abandonam, não é de divórcio não, é tipo, abre a porta, vai embora e nunca mais vê a criança Uhum. autista. O que a gente fala, o que a Carol fala para esses pais? Que mensagem que se você olhar para essa câmera agora pudesse falar para um pai que foi embora e deixou a mãe solo? O que você falaria para ele? Eu falaria algo muito simples. Hoje eu, Carol, vou me utilizar como exemplo. Vou me utilizar como exemplo, tá errado? Não, pode. Pode ser? Tá, imagine se meu pai tivesse ido embora. Quando eu, Carol, com 3, 4 anos, batia a cabeça na parede e chutava a parede. Hoje, será que ele teria orgulho de ver o quanto eu cresci, Que o bonito. quanto eu me desenvolvi? Ele não teria participado da minha vida. Porque embora eu tenha tido milhões de problemas, muito mais dificuldades que a minha irmã, eu continuo sendo filha. E eu acho que é isso, os pais, muitas vezes, por medo. Então, tudo que é desconhecido causa medo. Então, por medo, esses pais, é aquilo que eu te falei no início, quem tá machucado, machuca. E tudo bem você sentir o medo, tudo bem você não aceitar o fato. Tudo bem você não aceitar o fato de seu filho ser autista em um momento. Mas isso não pode permanecer. Tudo bem você ter um dia que se falar, poxa, não queria que o Tutu fosse autista. Ou eu falar, tinha que ser eu ser autista? Ou então meu filho ser autista? Mas isso não pode permanecer. Ninguém está preparado para ter um filho autista. Eu não sou mãe, não tenho lugar de fala, não sou pai, também não tenho lugar de fala. Mas eu acho que tem que ser... Não é questão de responsabilidade não abandonar as mães. É questão de humanidade. Então, o pai que é humano, que tem ali um pouco de humanidade dentro de si, ele tá perdendo uma joia. Ele tá perdendo de viver os melhores momentos do filho dele, que não vai voltar. Porque meu pai, hoje, ele lembra de quando eu era criança que batia a cabeça na parede. Ele tava ali do meu lado, e eu lembro que ele me pegava e me enfiava debaixo do chuveiro. E olha só, hoje eu tenho 33 anos, e quando eu tô em crise, pra onde eu vou? Chuveiro. Pro chuveiro. Uhum. Putz, isso doeu em mim, assim, foi algo profundo. Muito legal. Então, eu acho que
não seria humano esses pais deixarem essas mães sozinhas. Eu falo mães porque a grande maioria, é muito difícil inverter o papel. A grande maioria dos pais é das mães que eu ouço ali. Eu sei que tem pais que ficaram com as crianças e as mães foram embora seja uma minoria. Mas é isso. Acho que simplesmente está perdendo os melhores momentos de uma criança. E o melhor momento nem sempre é seu filho lá tirando 10. Pra mim, o melhor momento do meu pai comigo foi quando ele me enfiou debaixo do chuveiro. Porque eu aprendi a como lidar com as minhas crises. Pra ele, talvez não. Talvez o melhor momento da vida dele foi quando ele pegava meu boletim e tinha 10. Mas pra mim, não. E olha como isso faz diferença lá na frente. Como que você percebe o afeto, né? Muito bom. É isso. Carol, queria te agradecer imensamente por você ter vindo. Queria agradecer imensamente essa visão do lado do autista falando, né? Da autista nível 1, menina ainda por cima, né? Que a gente sabe que é o maior de todos os desafios de diagnóstico. Esse é o maior de todos. Esse recorte que você representa, esse recorte da mulher autista nível 1. É o mais difícil de diagnosticar de todos. Assim. O menino é o oposto do menino autista nível 3, vamos dizer assim. Sim. Né? É a população mais... Então, você está encaixada totalmente nesse lugar de fala. Foi diagnosticada tardia, já adulta, e toda essa tua realidade. Então, trazer isso para cá, né? A questão do suicídio, que é uma constante, é altíssimo nível de... Acho que são 4 ou 5 vezes mais suicídio do que na população típica, né? Justamente por causa disso, que a pessoa é diferente, não sabe por quê, e toda aquela coisa que a gente sabe. Então, importantíssimo trazer esse teu lugar de fala para cá. Te agradeço muito você ter vindo. Primeira vez no Rio de Janeiro, seja bem-vinda para cá. Porta tá aberta, venha sempre. Voltaremos mais vezes. E você quer deixar alguma mensagem, quer falar mais alguma coisa no final, uma consideração final? Fica à vontade, o espaço é seu. Eu gostaria de dizer para os pais... Porque eu sei que... tem uma frase que eu acho muito bonitinha. Que enquanto todo mundo desistiu da gente, teve alguém que continuou insistindo. Então, eu queria deixar para os pais, continuem insistindo. Embora pareça que não está tendo nenhuma evolução. Embora pareça que está sendo jogado por água abaixo. Mas essa evolução existe, por mais que não pareça. Um pequenininho assim está acontecendo. E a gente, que é autista, sabe que está acontecendo. Por mais que vocês achem que a gente não sabe. Então é isso, continue insistindo. Também queria deixar um recado para quem se identificou com a minha fala, para quem acha que pode ser autista, ou então pais que... Porque existem, a gente sabe do potencial da carga genética do autismo. Então pais que acabam de uma maneira se enxergando nos seus filhos, que tem essa vontade de procurar o diagnóstico, caso vocês queiram, tem esse projeto nosso, que são autistas. Então, a gente tem a doutora Larissa, que é uma psiquiatra, a gente tem a doutora Márcia, que é psicóloga, tem a Eva. Então, todos os profissionais que são especialistas e autistas. Então, vocês podem procurar o atendimento, que é via telemedicina, no IDA, Saúde Mental. Me seguir no Autizando. E é isso. O Ida Saúde Mental tem um link para as pessoas entrarem? A gente bota no Insta mesmo, Ida Saúde Mental. Aí na hora da edição a gente bota aqui embaixo. Para conhecer, porque é uma maneira de valorizar o trabalho de autistas, nível 1 de suporte, que muitas vezes estão sendo deixados de lado. E o cara pode procurar, tipo, anonimamente não, mas pode procurar ele pode... online sem ter que sair da casa dele. Porque imagina, muitos, igual esses professores meus, que falaram, eu tenho vontade Cara, vem de aqui no canto que eu não quero que ninguém ouça, que eu vou te perguntar. Exatamente, então é uma maneira, tem sigilo, tem tudo Carol, aquilo. tem um primo meu que... Que parece umas coisas assim meio estranhas, que talvez... O que eu falo pra ele? Então é uma maneira de ser, de maneira... Você pode fazer de maneira anônima? Pode. Tem esse nome social? Tem. Mas assim, são outros autistas que sentem a mesma coisa que você. Então, eu acho que eu me sentiria confortável em ser diagnosticado por um autista. Legal. É isso. Recado dado. Obrigadão, Carol. Isso. Obrigado. Imagina. Obrigado a vocês por estarem aqui assistindo com a gente. E até a nossa próxima encontro. Tchau, tchau.